Olá pessoal, meu nome é José Eduardo Gomes, eu sou anestesista no Hospital Evangélico de Londrina. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de hipertermia maligna, que faz parte dos treinamentos de educação da Associação AEBEL. Vamos começar falando na introdução, sobre hipertermia maligna. É uma síndrome farmacogenética, ou seja, é uma associação de um uso de uma medicação com uma predisposição genética que a gente tem para ter essa comorbidade. É uma infecção que a gente tem uma herança, do paciente, normalmente pais e mães também têm, e a incidência estimada é entre 1 a cada 10 mil procedimentos cirúrgicos ou 1 a cada 15 mil, dependendo da literatura. A mortalidade pode chegar a 80%, das pessoas que têm esse quadro. Uma coisa importante para a gente falar é que, assim, o paciente que já passou por procedimento anestésico, não necessariamente ele não teve hipertermia maligna antes, ele pode ter hipertermia maligna num procedimento anestésico posterior. O quadro clínico da hipertermia maligna, a gente vai falar que de uma hora para outra o paciente vai ter aumentos inexplicados na produção do gás carbônico, do CO2, que a gente vai constatar como? Na nossa capnografia, que é aquele monitor que a gente tem do lado do nosso ventilador mecânico, que vai aumentar níveis expressivos de aumento de CO2. Vai ver uma pressão arterial instável, uma hipertensão ou uma hipotensão bem grave, um aumento inexplicado da temperatura desse paciente também. Pode ter arritmias cardíacas, um aumento súbito do potássio desse paciente e uma coagulação vascular disseminada. Vai ter uma alteração bem característica também na gasometria arterial e também aparece uma rigidez muscular bem preponderante nesses pacientes. Agora, no tratamento, como que a gente faz para tratar? Como qualquer protocolo para intercorrências graves de centro cirúrgico, a gente chama ajuda, chama o pessoal da enfermagem, equipe técnica para ajudar, mais um anestesista para ajudar. A gente vai cessar a administração imediata desses anestésicos inalatórios que a gente utiliza na anestesia geral, ou então da utilização da succinilcolina, que é um relaxante muscular despolarizante que a gente utiliza para fazer a anestesia geral em alguns pacientes. Além disso, é importante a gente hiperventilar esse paciente com oxigênio a 100%, com fluxo alto, para tentar diminuir um pouco essa liberação de gás carbônico. É importante interromper a cirurgia, se possível, caso não seja uma cirurgia de emergência. Do contrário, deve-se manter a anestesia utilizando agentes intravenosos apenas, como é o caso do propofol, até que o procedimento cirúrgico termine. Além disso, a gente tem que usar uma medicação que é ela que vai fazer com que cesse a hipertermia maligna, que é o dantrolene sódico, que ele é um bloqueador do canal de cálcio. Existe uma normativa nacional de que todo centro cirúrgico precisa ter dantrolene sódico para a utilização nos casos de hipertermia maligna. Além disso, a gente pode usar bicarbonato de sódio, que a gente vai utilizar para melhorar a acidose desse paciente. Além disso, é importante a gente resfriar ativamente esse paciente por administração de líquidos frios, tirar cobertores dos pacientes ou as mantas térmicas que a gente utiliza no caso das anestesias gerais. Além disso, a gente precisa ampliar a nossa monitorização, utilizar eletrocardiograma, monitor de oximetria. A capnografia é fundamental para a gente conseguir avaliar que realmente o paciente está tendo um caso de hipertermia maligna. Aí, a partir desse momento, a gente já pode solicitar também uma vaga de UTI. Então, tratando os efeitos, a gente falou da hipoxemia, da acidose, da hipercalemia. Então, a gente precisa também falar como tratar arritmias cardíacas. A gente talvez tenha necessidade de usar antiarrítmicos nesse paciente, que é o caso de amiodarona, lidocaína, bloqueadores do canal de cálcio. Quando a gente tem um quadro exacerbado de metabolismo, que nem acontece na hipertermia maligna, nós precisamos ver que a urina desse paciente pode alterar a sua coloração por liberação de células musculares, que é a mioglobinúria que a gente fala, que também precisa ser feito um aumento da hidratação desse paciente para corrigir, que pode dar uma insuficiência renal associada. Também pode ter síndrome compartimental dos pacientes por hipermetabolismo, os próprios membros inferiores a gente tem que ficar mais atentos, mas nos membros superiores a gente também pode ter. Então, para a gente finalizar, a gente precisa falar do pós-operatório, o que fazer com esse paciente. Passou por uma patologia grave que pode retornar quando esse paciente estiver na UTI. Então, assim, a gente precisa manter esse paciente sob cuidados intensivos por no mínimo 24 horas, manter uma vigilância constante desses pacientes, porque pode ter 25% dos pacientes que tiveram no centro cirúrgico podem ter novamente no pós-operatório. A gente tem que avaliar a cada 6 horas alguns exames, como gasometria arterial, potássio, cálcio, o coagulograma desse paciente. Avaliar também se tem presença de injúria renal, e monitorizar o débito cardíaco desses pacientes. Talvez tenha necessidade de fazer novamente o dantrolene sódico, para finalizar o tratamento desse paciente. Além disso, é importante a gente falar, para finalizar agora de uma vez, as orientações para as famílias desses pacientes e para o próprio paciente, depois que ele passar pelo caso, para ele saber que ele não pode nunca mais entrar em contato com essas medicações. Pessoal, obrigado.